Nessa noite, eu gostaria de ler um texto que é quase um compêndio de teologia, que é um texto que nos ajuda a compreender a relação de Deus conosco e aquilo que Deus quer para nossas vidas, aquilo que Deus faz em nossas vidas. É um texto muito precioso pela sua profundidade, pela sua beleza e pelo conhecimento que acalenta a nossa alma, porque nos ajuda a entender um pouco desse Deus que é Pai, que está conosco. E esse texto que eu quero compartilhar com os amados irmãos, um salmo davídico, que se encontra, que é o Salmo 103. E vamos ler o texto. E vocês perceberão que o salmista Davi abordará vários aspectos que são aplicáveis à nossa vida, que são caros à nossa vida e que nos dão um verdadeiro alento na caminhada espiritual. Salmo 103, vamos ler a partir do versículo 1. Começa o texto. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. O texto, o salmista, começa adorando o Senhor. Por isso, nós temos como prática, quando cultuamos a Deus, termos momentos de louvor. Porque é uma boa prática, ao nos aproximarmos do Senhor dos Senhores, louvarmos esse Deus maravilhoso, adorarmos esse Deus tão grandioso, reconhecendo todas as suas bênçãos. E aqui há um aspecto digno de ressaltarmos. Deus se compraz, se alegra em abençoar o seu povo. Você crê nisso? Que Deus se alegra em te abençoar? Que nós caminhamos com Deus que tem o prazer de abençoar o seu povo? Esse conhecimento é um conhecimento libertador. Porque há inúmeras religiões que professam divindades inúmeras, que eram divindades iracundas, divindades que tinham a alegria em macular, em ferir, em subjugar o povo, e a revelação do Senhor, que fala do Senhor dos Senhores, do único Deus, nos revela e nos mostra que Deus tem alegria em abençoar o seu povo, e por isso nós entramos na sua presença, louvando-o, e fazendo o exercício de não nos esquecermos de nenhuma de suas bênçãos. Mas o salmista aprofunda, e nos diz no versículo 3, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, e cura todas as suas doenças. Deus que se compraz em nos abençoar, e por isso nos alegramos na sua presença, é Ele que perdoa os nossos pecados, que acolhe o nosso pedido de perdão, que acolhe o nosso clamor, o nosso quebrantamento diante de Deus, porque nós somos pecadores, nós vacilamos muitas vezes, mas podemos entrar na presença do Senhor e podemos desfrutar da liberdade de sabermos que o Senhor perdoa as nossas iniquidades, que o Senhor perdoa os nossos pecados, e isso, queridos irmãos, é libertador. Porque Deus, Ele nos acolhe e trata a nossa vida e opera na nossa vida e cura as nossas dores. Nesta versão, as nossas doenças. Porque o Senhor se compraz em intervir, em tocar, em operar na vida do seu povo. Interessante aqui. O Senhor nos perdoa porque o Senhor nos quer dar esperança. O Senhor nos perdoa porque o Senhor nos chama a um bom caminho. O Senhor nos perdoa, porque o Senhor nos apresenta o melhor caminho. E o Senhor opera em nossas vidas. Mas o salmista continua na sua descrição da relação com o Senhor, que resgata a sua vida da sepultura,
e o coroa de amor leal e compaixão. Interessante que no Antigo Testamento, e eu já destaquei e tenho destacado na igreja em vários momentos, na grande maioria, em que se fala em salvação, diz respeito à intervenção de Deus na história. Nosso Deus é vivo, nosso Deus opera, nosso Deus faz milagres hoje, nosso Deus opera na vida de todo aquele que clama pela sua intervenção. E muitas vezes, através da sua palavra, através do seu perdão, ou mesmo através da sua intervenção direta, Ele nos resgata da sepultura, porque a sua palavra é boa, perfeita e agradável e gera vida naqueles que assim a acolhem. Mas também o Senhor opera e intervém, operando nas nossas vidas de maneira tal que nós ficamos impressionados com o agir de Deus. Ainda hoje eu ouvia testemunhos e uma pessoa compartilhava e dizia: eu passei por uma dificuldade e meu irmão esteve muito doente e eu clamei ao Senhor e eu imaginava que ele iria morrer, ele estava muito mal e eu me ajoelhei a Deus e não tinha o que fazer, os médicos não tinham o que fazer, eu clamei a Deus. E Deus operou, livrou-o da sepultura e coroa de amor leal e compaixão. Já pensou no amor que Deus tem por você? Um amor leal, uma compaixão. Que coisa linda! Mas o texto aprofunda ainda mais e nos diz no versículo 5, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. No Senhor nós prosperamos, no Senhor nós superamos as adversidades, no Senhor nós temos a nossa esperança, a nossa existência incentivada e orientada para que nós possamos fazer voos altos. Não voos no sentido de despertar nos outros inveja ou sentimento de inferioridade. Não. Voos no sentido de sermos instrumentos nas mãos de Deus, que foram pessoas que foram tratadas pela própria mão do Senhor e que se crescem para melhor servir. Isso me faz lembrar quando eu era jovem, num seminário, lá em Recife, e caminhando pelo centro, e observei uma frase na parede de um colégio jesuíta. Isso me chamou a atenção. Tinha lá naquela parede: crescendo para melhor servir. É assim que Deus faz na vida do seu povo, operando e nos permitindo crescer para melhor servirmos as pessoas que passam pela nossa história. No versículo 6 nós lemos: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Lembre-se disso. O Senhor é a nossa justiça. Pode ser que sejamos perseguidos, pode ser que enfrentemos alguma situação de injustiça, mas a nossa justiça está no Senhor, e nós cremos que o Senhor defende a causa dos oprimidos. Versículo 7, ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, tardio em irar-se, em algumas versões, e cheio de amor leal. Amados irmãos, quantas pessoas caminham com Deus com medo, esperando a qualquer momento serem alvejadas pela ira divina. Queridos irmãos, aqueles que se entregam ao Senhor por Cristo Jesus são alvo do amor de Deus, de um amor leal, de um amor
que transforma a vida de todo aquele que caminha com o Senhor. Todo aquele, pois, que se aproxima de Deus através de Cristo Jesus é tocado por tamanha misericórdia, porque Deus é compassivo e tardio em irar-se, isto é, Ele nos dá oportunidades, Ele nos trata, Ele nos educa, Ele nos direciona, porque o Senhor se alegra, nos lembremos do primeiro princípio, em abençoar o seu povo. Mas o texto continua, e no versículo 9 nós lemos: não acusa para sempre, nem fica ressentido eternamente. Por isso que é o perdão, amados irmãos. Muitas pessoas afluem aos consultórios psicológicos, muitas pessoas procuram psiquiatras, muitas pessoas procuram líderes religiosos, pastores, porque possuem culpa de erros, de dificuldades. Mas quando nós apresentamos os nossos erros a Deus, reconhecendo que são erros, reconhecendo os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. Isto é um princípio, porque o Senhor quer restaurar o seu povo, isso é um princípio. E às vezes não é um princípio muito intuitivo, porque nós teimamos muitas vezes em nos julgarmos reiteradas vezes. Por isso que, de certa forma, o texto revisita, porque o texto já falou do perdão do Senhor, mas o texto revisita essa ideia do perdão do Senhor, abordando por outro lado, que o Senhor não nos acusa para sempre, nem fica ressentido eternamente, porque o Senhor se alegra em abençoar o seu povo. No versículo 10 nós lemos: não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois assim como os céus se elevam acima da terra, assim grande é o seu amor para os que o temem. Amados irmãos, a nossa relação com Deus não é uma relação de troca. Aliás, por isso nós que conhecemos o texto sagrado, entendemos, compreendemos que nós não podemos engendrar, construir uma relação de troca. Senhor, se tu fizeres isso, eu farei aquilo. Mas é uma relação baseada no amor. Muito porque nós não teríamos o que oferecer a Deus, porque o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados. Quando lemos lá na frente o Novo Testamento, nós nos lembramos que somos salvos pela graça. Porque se fora pela lei, nenhum ser humano conseguiria a salvação. E se o Senhor nos tratasse segundo a nossa vida, os nossos pecados, os nossos limites, nós estaríamos todos longe do Senhor. Mas graciosamente, o Senhor nos alcança. Graciosamente, o Senhor nos chama a uma vida santa. Graciosamente, o Senhor perdoa os nossos pecados. Graciosamente, o Senhor aponta o melhor caminho. Graciosamente, o Senhor tem paciência conosco quando pecamos. Graciosamente, o Senhor diz: levanta-te e anda, há um melhor caminho, há um caminho de santidade, há um caminho de cura, há um caminho de renovo, há um caminho de transformação, e eu haverei de caminhar contigo neste caminho. Amados irmãos, é um salmo, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, que está tratando, de certa forma, a graça de Deus. Versículo 12: e como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. A Bíblia diz
O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temor aqui, amados irmãos, não é medo. Temor aqui, a melhor tradução é reverência. É reconhecimento da grandiosidade de Deus. É reconhecimento de que nós temos um parâmetro, que é o Senhor dos Senhores, que é o nosso Pai, que tem algo especial para nós e que nos chama a essa caminhada repleta da sua graça. Versículo 14. Pois ele sabe do que fomos formados. Lembra-se de que somos o quê? Pó. Lembra-se de que somos pó. Sabe o que me impressiona? Que mesmo o Senhor lembrando de que somos pó, e aqui é uma conotação positiva, não negativa, no que concerne ao caráter de Deus. Mesmo o Senhor lembrando-se que somos pó, Ele nos deu tamanho valor que entregou por nós o seu único filho. Diz a Bíblia, aquele que nem mesmo poupou o seu único filho, como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Isso mostra o tamanho valor que Deus atribui a cada um de nós. Mas o texto continua. Versículo 15. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava, falando da brevidade da vida. O apóstolo Tiago, tratando sobre isso, disse: o que é a vida, senão um vapor que sobe e logo desaparece? Falando dessa fragilidade, porque somos todos passageiros, mas ao mesmo tempo é um texto que fala da esperança e da convicção do Deus que opera no seu povo. E hoje nós sabemos que em Cristo Jesus, conquanto, embora seja a nossa vida passageira, pueril, transitória, perene, nós sabemos que com o Senhor entraremos na vida eterna. Mas o texto continua. E percebam que é quase um tratado teológico da caminhada com o Senhor. Versículo 17. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, a sua justiça para com os filhos dos seus filhos. O Senhor protege não só a nós, mas a nossa posteridade. O Senhor abençoa os nossos queridos. O Senhor opera sobre as nossas famílias. E nós podemos nos aproximar de Deus e clamar a Deus no nome santo de Cristo Jesus. Ó Deus, abençoa os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Abençoa a minha casa, que a minha casa possa refletir a tua luz, que eu veja o teu agir sobre a minha família. Ela está consagrada ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Nós podemos nos aproximar de Deus e clamar por isso, mesmo que no momento, e muitos estão vivendo isso, o seu cenário, a sua família esteja muito longe do Senhor. Você pode clamar a Deus e pedir a operação do Senhor, o milagre da parte do Senhor, o renovo da parte do Senhor, para que a partir da sua geração possa haver grandes transformações espirituais da parte do Senhor na sua casa e na sua família. Queridos irmãos, o texto continua e no versículo 18 nós lemos: para com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Versículo 19: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Muito profunda a palavra do apóstolo Paulo, quando se volta à igreja de Filipos. Alguns sugerem que ele tomou
transcrever um hino da igreja primitiva, mas o ensinamento é profundo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se agarrou a este fato, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo, servindo aos homens e morrendo morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobre todos os nomes, e um dia todo joelho se dobrará perante ele. O Senhor e o seu reino, ele é soberano, e ele domina sobre tudo. Conquanto possa ter alguns ou muitos que ousam ou que se desviam de Deus, ou que escolhem trilhar outros caminhos, conquanto existam essas pessoas, a palavra do Senhor é uma palavra de misericórdia, uma palavra que busca alcançar os perdidos, mas haverá um dia em que o Senhor mostrará o seu poder, e que Ele tem um controle sobre todas as coisas, e que Ele é superior a todas as coisas. Isto mostra, amados irmãos, a segurança que nós devemos ter. Isso nos faz lembrar, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor que domina sobre tudo, se Ele é por nós, quem será contra nós? Por isso estamos aqui, amados irmãos, porque o Senhor se lembra que somos pó, por isso estamos aqui, Ele nos acolhe. Por isso estamos aqui, queridos irmãos, porque o Senhor nos ama com amor leal, por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui, os irmãos que estão longe, por isso estão aqui conosco neste culto, porque o Senhor é todo poderoso, Ele domina sobre tudo, então podemos clamar ao Senhor. Por isso estamos aqui, porque o nosso Deus intervém, opera, e por isso o louvamos, porque são muitas as bênçãos do Senhor que nos alcançam. No versículo 20 nós lemos: bendigam o Senhor, vocês, os seus anjos, os poderosos que cumprem as suas ordens e que obedecem a sua palavra, bendigam ao Senhor. Versículo 21, bendigam o Senhor, os seus exércitos, vocês, os seus servos, que cumprem a sua vontade. Versículo 22, bendigam ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendiga ao Senhor, ó minha alma. Amados irmãos, é um tratado teológico, prático, da nossa caminhada com Deus. Que não falte em nossos lábios o louvor ao Senhor. Que a gente considere que Deus está conosco. Que Ele não nos trata segundo a nossa iniquidade, mas que Ele nos chama a uma vida santa. Que Ele leva em conta que nós somos pó, isto é, limitados. Por isso Ele entregou o Senhor Jesus por cada um de nós. Por isso Ele nos faz templo do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo, em inúmeras ocasiões, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque em tantos momentos nós não sabemos como orar. Esse salmo nos ensina que nós podemos louvar o Senhor sempre, porque são inúmeras as bênçãos que alcançam o seu povo.